Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso Ser Cerimonial com César Serra. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, corre lá, assista, porque eu já apresentei uma pessoa que não precisa de apresentações, gente, que é o César Serra, o melhor cerimonialista do Brasil na área de casamentos, eventos sociais. Agora nós vamos falar sobre eventos luxuosos. César, o que você define como um evento luxuoso? Eu acho que luxo está no cuidado. Tá? As pessoas confundem muito luxo com ostentação. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Né? O luxo não é você mostrar a maior decoração, a maior festa. Não está definido em quanto você gastou. O luxo está na preocupação dos detalhes, na riqueza dos detalhes para receber o seu convidado. Eu acho que isso é luxo. Sabe? O luxo é você fazer com que a pessoa que foi convidado para viver aquele momento especial do seu casamento e tudo, ela sinta realmente que você preparou tudo com muito cuidado, com muito detalhe, né? Eu digo que assim, o luxo para mim ele está no banheiro da festa, ele está no cuidado do banheiro da festa, é um banheiro limpo, arrumado, bem cuidado, que você entra 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e ele está perfeito, né? Então eu sempre falo isso para minha equipe, eu sou meio o chato do banheiro, né? Eu sou aquele que passa a festa inteira entrando no banheiro para ver se está tudo bem, porque eu falo que banheiro para mim às 3 horas da manhã ele tem que estar em condição de colocar um prato no chão, porque senão ele não é banheiro para uma festa minha. Então acho que isso é luxo, né? É você dar ao seu convidado o que você pode de melhor. Você usou uma expressão no nosso primeiro episódio, quiet luxury. O luxo silencioso. Luxo silencioso. Explica um pouquinho mais pra gente sobre Eu acho que essa é a tendência do mundo. É resgatar o luxo através de atitudes, através de postura, através de ética, que são coisas que as pessoas, muita gente considera ultrapassado, mas nunca esteve tão na moda, né? Então, é o luxo através de tudo, é um conjunto de atitudes que vão formar esse luxo. É o luxo que você simplesmente olha e sabe que aquilo ali realmente é um produto de luxo. Né? É a apresentação, é a entrega, é o cuidado. E não necessariamente uma marca. Né? As marcas, eu acredito que as marcas, a coisa do luxo silencioso é quando a marca ela for reconhecida sem precisar ter mostrar a letra logo dela. Exatamente. Então, eu acho que aí vem a verdadeira essência do luxo silencioso. E a gente sabe que o que é considerado luxo no Brasil às vezes pode ser diferente no exterior. Eu sei que você organiza casamentos também no exterior. Sim. Tem diferença essa parte cultural? Ou você também consegue levar essa essência para lá? Não, tem diferença. Eu falo que sempre que me pedem para organizar um Destination Wedding, a primeira conversa minha com uma noiva é: você escolheu casar em Portugal, por exemplo. É importante que você entre na essência daquele país. Porque o Destination Wedding é você proporcionar ao seu convidado a experiência de um casamento num outro país. Então, você não queira transportar o Brasil, a concepção de uma festa que está aqui em Portugal. para o Brasil, entendeu? Você pode até encontrar, colocar algumas coisas e tudo, mas o importante é o quê? Trazer a essência do país, do lugar que você escolheu. É como casar na Bahia, é como casar em Milagres, como casar em Trancoso. O que você tem que oferecer para a pessoa? A experiência da culinária, é o coco gelado, entendeu? Exatamente. Então, assim, é o seu convidado ele entrar na essência de viver o Destination Wedding. Porque o Destination Wedding ele é uma experiência que você vai oferecer para o seu convidado. César, essa definição, né? Destination Wedding, é quando você organiza um casamento que é fora da sua sede onde você mora. Exatamente. Você saiu da sua cidade para fazer um casamento no Brasil, no exterior, é um Destination Wedding. É quando você precisa que os seus convidados viajem para viver o momento do seu casamento. E normalmente o Destination Wedding ele é composto de 3 festas. Isso que eu ia perguntar, porque ele não se resume apenas ao dia do casamento. Não. Você tem um welcome, né, que é quando você recebe os convidados na véspera do casamento. Você tem o casamento e no dia seguinte você tem um brunch, você tem um almoço para despedir dos convidados. Então, ele é uma experiência de 3 dias. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Nesse Destination Wedding, a gente sabe que as pessoas têm diferentes padrões financeiros. Por exemplo, se eu resolver fazer um Destination Wedding,
Eu serei deselegante se eu não pagar as passagens, as hospedagens dos meus convidados? Não, Como que funciona não. isso? Tem para todos Normalmente, os bolsos. mas normalmente Hum. o destination ele funciona assim. Ah, cada convidado paga, os noivos negociam o hotel, negociam tudo, e cada convidado paga sua passagem, sua hospedagem para estar ali. Né? Normalmente isso. Até porque o destination ele acaba ficando muito voltado para as pessoas que são muito íntimas. Normalmente são casamentos menores. Menores. Mini weddings, que a gente chama? Assim, porque o mini wedding ele vai até no máximo 100 pessoas, né? Aí, assim, passou daí ele já não é mais um mini wedding. Mas os destination eles podem ser entre 60. Eu já fiz destination, já fiz casamento, um destination em Nova York com 450 pessoas. Tá vendo? Entendeu? Então, isso é muito relativo do padrão do convidado, de quem está fazendo o casamento. Mas, normalmente, o convidado ele paga a parte de passagem, de hospedagem, fica tudo por conta dele. Tá, e de alguns convidados, dependendo também, os noivos podem arcar com essa parte aí, de familiares, pessoas mais próximos. E o que eu falo, você sempre tem que pensar no destination, quando você define o destination, você tem que pensar o seguinte, as pessoas que realmente são importantes para mim estarem no meu casamento, elas vão poder ir? Exato. A minha vozinha, ela vai poder ir? O lugar é acessível para minha avó? Entendeu? Minha avó vai ficar bem nesse processo dessa viagem, porque não adianta nada você realizar o grande sonho do seu casamento e você não ter a sua avó, aquela pessoa que realmente é tão importante para você, né? Então, é o que eu digo que as pessoas quando falam para mim, é tão difícil fazer uma lista de casamento. Gente, fazer uma lista de casamento é a coisa mais fácil do mundo. Passa a dica. Fecha o olho e imagina quem são as pessoas que você gostaria de ver quando você entrar para casar. Olha, rapidinho você faz a sua lista. Gente, outra coisa, você que não foi convidado para algum casamento, também seja elegante. A gente tem que entender que as pessoas não têm obrigação de chamar todo mundo. Às vezes ela não teve condições de aumentar aquela lista. Porque tem gente que briga, fica brigada. Mas hoje eu falo que no pós-pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos uma coisa que era o casamento social. As pessoas faziam muito casamento, muito mais para mostrar o casamento do que propriamente para viver o casamento. Agora, pós-pandemia, a gente começou a viver uma outra fase, que é o casamento afetivo, o casamento emocional, que é aquele casamento feito, cercado das pessoas que realmente são importantes para você, que é o que deveria ser, sempre. Casamento a palavra é casamento, né? Então, assim, é a união de duas famílias. Então, o importante é que estejam as duas vertentes dessas duas famílias estejam juntas naquele momento. Então, é por isso que eu digo, as pessoas falam assim, tem que reservar a mesa para família tal. Não tem, gente, deixa as pessoas se misturarem. As pessoas precisam se confraternizar e precisam se conhecer. Entendeu? Você está unindo duas famílias. Não tem coisa melhor do que unir duas famílias do que deixar que elas se conheçam. Ótimo, gostei. César, e vamos falar do seu processo criativo. Quando chega uma noiva, é sempre a noiva, né? A noiva que é dona do evento. Eu tenho noivos, eu diria que hoje a coisa mudou um pouquinho, né? Porque quando minha mãe casou, o casamento era a primeira coisa na vida de uma mulher, né? Hoje o casamento é a terceira coisa na vida da mulher, né? Primeiro vem uma faculdade, segundo vem um bom emprego, depois vem o casamento. Então, hoje, o que acontece? Quem resolve o casamento são os noivos. São juntos, né? Os noivos, juntos. Eles são pessoas já com profissões definidas, né? E, normalmente, quem paga são os noivos. Não tem mais essa história, o pai da noiva que muito paga pouco, a festa. muito pouco. De 10 casamentos, eu te diria que eu tenho um. Assim, o pai normalmente, ajuda em alguma coisa. Mas, normalmente, são os noivos. E esse processo criativo, ele entra muito com... Eu gosto de captar a essência do casal. Eu falo que o casamento, as pessoas precisam entrar lá e enxergar a noiva, enxergar o noivo, entendeu? E não necessariamente entrar na festa e adivinhar o nome do decorador. Porque isso, para mim, é onde a gente perde muita personalidade do casamento. Então, o processo criativo ele vai muito disso, de buscar a essência dos noivos para colocar ali dentro, entendeu? Entendi. E a gente falou também no primeiro episódio sobre o que você acredita realmente ser luxo, né? Que na verdade são elementos que são intangíveis, como um cheiro, né? Um aroma, como um determinado sabor. Então, assim, para quem não tem tanta condição, que seria financeira, de fazer um evento com muita ostentação,
Isso é luxo? Isso não é luxo? O menos é mais? Como é que você definiria Olha, essa parte? eu falo que menos é mais em tudo, né? Isso deveria Eu ser uma também. máxima de vida. O que eu falo para todo mundo quando você vai fazer um casamento não é porque tem mais ou menos dinheiro que você vai ter menos preocupação, né? Sim. É o cuidado, é a apresentação, é um convite. As pessoas hoje, com essa coisa do digital, eu falo que o digital foi maravilhoso, mas o digital também ele tirou determinadas coisas, tentou tirar, porque agora vai voltar muito isso. Por exemplo, o convite digital. Gente, não existe convite digital para casamento. Você acha que Desculpa. todos os convidados precisam receber o Sim, convite o impresso? convite do casamento impresso, ele é o cartão de visita do seu casamento. Ele vai dizer para o seu convidado até a roupa. Se você pega um convite, recebe um convite com um papel, uma gramatura, uma impressão muito bonita e tudo A mais. partir dali você já percebe como vai ser o casamento. Eu brinco muito com as noivas, eu falo assim, olha, a gramatura do papel ela é super importante, porque o convidado ele pega o convite, ele recebe o convite com a gramatura, com o peso, com a impressão, a mulher olha para aquele convite e fala assim, vou ter que comprar uma roupa para ir para esse casamento. Se você pega um convite que o papel não tem uma estrutura, que não é uma apresentação maravilhosa e tudo, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, acho que eu posso usar o vestido que eu usei no casamento da fulana. Então a gente perdeu, Nossa, a gente não conseguiu, imagem. entendeu? Então o convite ele é o cartão de visita. Né? E você acha o seguinte, que existem muitos erros que acontecem? Assim, qual o principal erro que a pessoa que não tem essa experiência que você tem vai organizar um evento? Eu quero fazer uma coisa muito luxuosa. Às vezes tem muito dinheiro, mas que a gente percebe assim, meu Deus, tipo assim, tem muito dinheiro, mas eu não estou sentindo elegância nisso daqui. Você acha que o erro está onde? Eu acho que o erro primeiro é o seguinte, você precisa contratar um profissional, né? Porque o profissional, um cerimonial, o que o cerimonial ele é? O maestro de uma orquestra que não teve direito a ensaio e não vai ter direito a bis. É verdade. Tem que dar certo. Gostei. Né? Não tem direito a ensaio nem direito a bis. Gostei. Somos nós. Então, assim, é a pessoa que vai te ajudar nessa condução toda. A outro detalhe que eu falo é o seguinte, modismo. Gente, não existe modismo em casamento. Não existe. Nossa, é até a próxima pergunta que eu ia fazer. Estamos aqui bem sintonizados. Mas é porque eu falo que modismo é igual calça-pantalona. Vai e volta, vai e volta. Então, casamento é atemporal. Casamento não... Até hoje, a tradição do casamento não foi derrubada. Por quê? Porque o casamento é a base da construção de uma sociedade. Então, uma família nasce através de um casamento. Então, é uma base, né? Então, o que acontece? Tem que se tomar muito cuidado com o modismo, tem que respeitar. Você escolheu casar numa igreja, respeite as normas da igreja. Lembre-se que altar não é palco, tá? Altar é lugar sagrado. Então, se você resolveu casar numa igreja, é porque você acredita no sacramento que você vai receber naquela igreja. Não é momento para brincadeirinha. Não é momento para brincadeira, não é momento para decote excessivo, entendeu? As madrinhas precisam entender de dress code para usar a igreja. A madrinha não pode usar branco, não pode usar preto. E excessos de decote, entendeu? Não é apropriado. São detalhes, por exemplo, a mãe da noiva tem que tomar muito cuidado, ela não pode aparecer mais que a noiva. A gente já viu eventos que a mãe da noiva vem com uma roupa, com decote, que ela chama mais atenção do que a própria noiva. Eu falo que tem a história, a máxima que diz que uma mulher se veste para outra mulher, né? Para impressionar outra mulher. Mas não precisa ser tão forte assim no altar de um casamento, né? Sim. Uma mãe de noivo extremamente elegante, ela não precisa ofuscar aquele momento. Aquele momento é da noiva. A estrela do casamento é a noiva. Então ela usa, ela tem tudo, tem véu, tem grinalda, tem cauda, tem tudo para usar, tem buquê, tem tudo isso. Agora, tudo tem que ser muito bem colocado. O casamento ele já é um excesso de pontos. Quando a gente fala pontos, é que você conta ponto. Ponto do seu paletó é um ponto, o ponto da camisa é outro ponto. Então, você vai somando pontos. E casamento é um excesso de pontos para as pessoas absorverem em pouquíssimo tempo, né? 5 horas, 6 horas de festa para absorver tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não transformar isso numa grande confusão, né? César, me dá a sua opinião. Você concorda com essa ideia? Agora eu quero todas as madrinhas na cor tal. Intimamente não. Eu também não. Intimamente não. Eu vou te falar por quê. Eu acho que isso é uma coisa muito importada, ela não é culturalmente nossa. Tá? E eu acho que você determinar
que uma pessoa vai usar azul quando ela não se sente bem de azul. Nossa, eu já vi gente escolhendo todos os convidados em um determinado tom. Eu também E não. aí eu acho que você coloca aquela pessoa, ao invés dela ter uma lembrança maravilhosa do dia do seu casamento, ela vai ficar sempre lembrando aquele casamento que eu fui obrigada a usar azul e eu odeio azul. Eu tive entendeu? que arrumar um azul que ficasse bom em mim. Então, assim, é tão complicado isso. Eu acho que eu gosto até quando a gente determina, por exemplo, qualquer cor que seja nos tons pastéis. Pronto. Ótimo. Eu também não sou a favor de tons fortes, eu não gosto muito de vermelhos, de laranja, de amarelo, ouro, de verde no altar. Eu acho que, nem para madrinha, eu acho que fica muito forte. Tá. Eu acho que se a gente entra nos tons pastéis, que você tem tudo. Tem. Todas as cores você tem no tom pastel. Ele é super elegante, você fica bem de azul, você pode usar azul, a outra pode usar verde. Então, eu acho que fica uma harmonia, você cria uma paleta de cores muito interessante. Mas sem precisar determinar as pessoas. E também, assim, vamos diminuir um pouquinho essa saga da madrinha, né? Porque ser madrinha de casamento e padrinho de casamento virou uma saga. Aí a pessoa tem o jantar do não sei o quê, tem que organizar o chá da lingerie, a despedida de solteiro, não sei o quê. Gente, é muita função para madrinha e para padrinho. Que você tá ali e assim, tudo é custo, né? Tudo é custo. E tudo é custo. Então, assim, tanto que eu já escuto de madrinhas que falam assim, vai começar a saga das madrinhas. Então, é complexo. Nossa, isso, aí né? realmente aí deixou de ser aquela coisa gostosa para virar uma obrigação, uma tensão. É porque as pessoas estão criando muita função em cima do casamento e tirando o foco do que é essencial. Né? Então, casamento não é uma micareta. Então, também não é uma gincana que a gente tem que cumprir várias fases. Né? Casamento é um momento importante de duas pessoas e tem que ser tratado com todo esse cuidado. E eu tenho certeza que o noivo, a noiva, eles querem que o casamento seja lembrado com aquele gostinho, né? Nossa, que delícia estar lá. Isso. Eu quero mais, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui polêmica que a gente tem visto aí muito nas redes sociais. Noivos e noivas que têm pedido para os convidados não ficarem filmando ali o casamento, porque na hora que o fotógrafo vai capturar aquele momento, tá todo mundo. De fato, isso não deveria nem ser pedido, né? Isso deveria estar subentendido. Que você tem uma equipe de fotógrafos e videomakers que foram contratados para fazer o trabalho deles e que realmente atrapalha muito. Atrapalha, sabe? né? Então a gente pode pedir o celebrante. Pode, não acho errado. Eu acho assim que, infelizmente, já que as pessoas não se educam, a gente tem que educar as pessoas através de limites, né? O ser humano, ele precisa de limites, não adianta. É limite para tudo, porque as pessoas elas ultrapassaram, né? É como eu não entendo o fato de alguém pagar caro para ir para um show, para filmar o show. Pois é, você tem que curtir aquele momento. Então, assim, né? sabe, é aquilo que eu estava falando, a gente chegou num ponto que é muito mais olho na tela do que olho no olho. As pessoas não olham nos olhos das outras, elas estão sempre com o olho na tela. Então elas estão perdendo o brilho do olhar, estão perdendo o contato, estão perdendo tudo isso que é tão importante. Sabe, essa coisa, a emoção das pessoas, ela está começando a se perder. Então acho que tem que parar com isso, tem que guardar seu celular e viver aquele momento que você foi convidado. É o casamento de duas pessoas, é a música que está tocando, é a palavra de um celebrante, sabe? São esses momentos que são importantes. Pode até preparar um espaço, né? Instagramável, que a gente chama, ali no momento você tira foto, tem um hashtag da festa e pronto. Mas não você ficar o tempo todo ali. Não, mas é porque tem gente, assim, eu falo que a necessidade de postar antes, as pessoas já prejudicam já tem casos aí de noivas que o beijo da noiva foi atrapalhado porque alguém meteu um celular no meio. Pois não tem. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que realmente tem que se fazer para parar com isso. Ô César, a gente já está encaminhando aqui para a finalização do nosso cerimonial e nós gostaríamos de saber qual foi o evento mais luxuoso, mais marcante que você já organizou. Olha, é difícil, sim, enumerar porque uma coisa que eu falo muito em entrevista é que todas as minhas noivas, quando elas passam pela porta de uma igreja, quando elas entram para casar, é uma emoção diferente. É uma convivência de um ano. Eu convivo com as minhas clientes um ano, pelo menos. Né? Então, você acaba criando uma afinidade muito grande.
Claro que eu tenho casamentos icônicos, né? Eu tenho um casamento feito em Nova York, num castelo, que é um casamento icônico, com Jota Quest, com 450 brasileiros, com uma orquestra lindíssima, nos jardins, num castelo fantástico. Eu tenho um casamento em Portugal, num castelo medieval, que eu sou apaixonado por esse casamento, porque ele tinha a história, Sim, ele tinha a coisa da noiva ir para a igreja, num coach, com os cavalos lusitanos e nossa, tudo. Então, é aquela história do casamento de princesa, né? E eu tenho o casamento pé na areia, que os noivos entraram descalços, com os amigos mais íntimos, e que foi uma cerimônia linda, cercada de muito amor, de muita sensibilidade. Então, acho que cada momento, ele deixa uma coisa, sabe? E graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada com os meus clientes, porque eles me escolhem muito baseado nesse meu olhar voltado para a sensibilidade. Eu gosto de tocar o convidado através dos pequenos momentos e dos pequenos detalhes. E não, eu não sou muito preocupado com a grandiosidade. É o que eu falo, quantidade e qualidade, elas nunca vão dar as mãos. Por isso que eu digo, a máxima da vida deveria ser menos é mais. Isso, gente. Então, assim, que honra, César, ter você aqui. Obrigado, Muito querida. bom, nos trouxe muitas dicas. Obrigado. A sua visão maravilhosa, sensível. É isso. Muito obrigada Muito pela obrigado. sua participação. A gente faz. Ai, que lindo. Vai tomar um vinhozinho, acho que você Obrigado. gosta. Faça aqui suas perguntas, coloque seus comentários, sigam o Instagram do César, do Luxo de Festa, o meu Instagram, a gente vai colocar tudo aqui para você. Ative o sininho para que você receba cada vez mais assuntos interessantes e nos acompanhe aqui pelo Ser Cerimonial. Muito obrigada e até o próximo episódio.